Olá, boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pela Sociedade Espírita Amor e Paz, no Facebook, CEPAS BQ, e também no nosso novo canal no YouTube, Sociedade Espírita Amor e Paz. Então, alegria enorme estar com vocês para mais uma noite de estudos, e hoje vamos falar sobre um tema sério, delicado, mas importante de nós abordarmos, que é a questão do suicídio, causas e a prevenção. E quem vai abordar esse tema para a gente é Joaquim Gamonal, ele que é trabalhador do Movimento Espírita aqui de Barbacena, da Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier, lá do bairro Nova Cidade, e também palestrante tanto em Barbacena quanto em outras cidades no estado, e ele tem feito uma grande divulgação doutrinária para aprofundar, né, os ensinamentos da doutrina espírita e assim nos auxiliar no conhecimento, na compreensão deste assunto tão delicado. Então vamos acompanhar hoje este estudo com o Gamonal. Convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, para que possam nos auxiliar na nossa jornada reencarnatória, para que possam nos auxiliar na compreensão do Evangelho do Cristo, na compreensão da doutrina espírita, para que assim possamos traçar o nosso roteiro evolutivo e caminhar para o nosso progresso moral e espiritual da melhor forma possível. Os nossos benfeitores espirituais possam nos amparar, em especial nos momentos de maior dificuldade pelos quais passemos. Rogamos ainda, Pai amado, por toda a nossa irmã humanidade, que teu amor, que a tua paz envolva todos os nossos irmãos, alcançando em especial aqueles que mais sofrem, aqueles que têm pensamentos suicida, aqueles irmãos já desencarnados que partiram para o mundo espiritual desta forma, para que todos esses irmãos, Senhor, possam receber o seu amparo, o seu auxílio, e que possamos sempre dizer sim à vida. Abençoai-nos, Senhor Jesus, que seu amor possa aconchegar todos os nossos corações. Que assim seja. E vamos convidar agora a Gamonal para participar aqui com a gente desse stream, dessa nossa live, né, que vamos falar então sobre a questão do suicídio. Ele está entrando. Boa noite, Gamonal, seja bem-vindo. Boa noite, Melissa, boa noite a todos os irmãos aí do CEPAS, toda a comunidade espírita e também não espírita aqui da nossa região e de todos os lugares que estejam nos assistindo. Agradeço demais você ter aceito o nosso convite, né, para falar ainda mais desse tema, que é um tema tão importante no Setembro Amarelo. Vamos falar um pouco, então, sobre o suicídio, causas e, principalmente, né, a prevenção. Então, desde já, nós agradecemos a sua participação e agradecemos a participação de todo mundo que já está com a gente aqui também, pessoal da CEPAS, do Evangelho Online, e passo a palavra para você, que possamos ter um bom estudo, que os bons espíritos possam te intuir da melhor forma possível. Fique à vontade. Assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão conosco em espírito, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que, desencarnados, estão nos diversos lugares de todo o mundo, com a energia que cada um pode trazer para nós, para a Terra, neste momento tão conturbado, em que uma pandemia nos retirou do convívio normal, do trabalho normal, mas tem nos dado novas mostras de como prosseguir e da imensa, grandiosa necessidade de nós mudarmos a nossa forma de agir, de viver em família, de viver em sociedade. E hoje, com essa oportunidade que o CEPAS tem trazido para todos nós, no sentido de vivenciarmos mais os ensinamentos de Jesus através da nossa doutrina dos espíritos, o tema tem a ver exatamente com a nossa questão da vida. Diz o artigo, a pergunta 880 do livro
dos Espíritos que o maior direito de todos nós é viver. E que nenhum de nós tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, nem mesmo a nossa. Isso vem no Livro dos Espíritos, no capítulo reservado à questão do suicídio. E eu, nesse início de fala, eu gosto sempre, e eu diria a todos que estão nos ouvindo, que não vamos tratar da questão do suicídio conforme nos é trazido por essa maravilhosa quantidade de livros que o Espiritismo nos trazem. Há livros maravilhosos, começando pelas obras trazidas por Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Justiça, conforme a lei de Deus. E, na realidade, hoje eu queria conversar um pouco, como se fosse um bate-papo entre amigos, para que a gente repense a nossa vida, repense a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de conviver em família, de conviver em sociedade. Porque as teorias existem, os livros são inúmeros, e é muito necessário que tenhamos esse hábito da leitura, mas que a leitura não se prenda tão somente à questão de abrir o livro, passar os olhos. Nós temos verdadeiramente que ler e reler, que estudar. E quando falo de estudar, isso nos traz a nossa prática diária, porque é importante que leiamos, mas é muito mais importante, ou tão importante quanto, que nós pratiquemos aquilo que nós estamos lendo. Tem uma passagem poética de Fernando Pessoa, um poeta português, que cabe muito bem para nós analisarmos o contexto que eu quero atingir e usar nessa nossa conversa. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, quando eu vejo que o que eu sou é nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. Daqui a pouco eu vou repetir essas palavras para fazer um comentário, para que nós adotemos uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, que não vai ser, durante esses 50 minutos, a sua essência. A essência disso tem que ser depois que nós terminarmos esse bate-papo. Tem que ser para a nossa noite, para as nossas orações, tem que ser para amanhã, porque há uma urgência, uma necessidade premente de repensarmos o que estamos fazendo aqui na Terra. Tem uma passagem que nos mostra uma historinha de um vovô com a neta, ou com o neto, que é muito interessante. O vovô, muito didático, com o neto nos braços, conversava animadamente com ele, e aí, de repente, surgiu uma notícia de que por que há pessoas boas, há pessoas más, há pessoas que querem fazer o bem e outras pessoas que não querem. E o vovô disse que isso depende de cada um de nós. E o neto, interessado, perguntou, e o vovô disse: na realidade, meu neto, nós temos dentro de nós uma luta intensa, a vida inteira. Uma luta do lobo bom com o lobo mau. Eles vivem se digladiando. O lobo bom querendo o bem, o lobo mau querendo o mal. E eles lutam sempre. E então, o neto, inteligente, queria saber a resposta e disse: vovô, quem é que vai ganhar essa luta? O lobo bom ou o lobo mau? E o vovô, então, com a inteligência dos vovôs, olhou para ele e falou: quem vai ganhar é aquele a quem mais você alimentar. Quem vai ganhar essa luta é a quem você mais der alimentos.
Se você der um alimento ao lobo bom, ele vence. Se você der alimento ao lobo mau, ele vence. E o que é isso? Dar o alimento. Se nós estivermos propensos às coisas boas, se nós estivermos nos alimentando e alimentando o lobo bom, com leituras edificantes, com pensamentos nobres, com sentimentos que Jesus nos ensinou, nós estaremos dando um alimento para o lobo bom resistir às investidas do lobo mau. Mas se, no entanto, optarmos por leituras que não são adequadas, por assistirmos filmes, novelas, assistirmos tudo aquilo que traz a violência, tudo aquilo que traz as traições, os desrespeitos, se nós alimentarmos-nos espiritualmente de negatividades, esse é o alimento que o lobo mau precisa e quer para vencer a luta contra o lado bom, contra o lobo bom que existe em cada um de nós. E aí o vovô vem e diz: a quem mais você alimentar, mais você estará dando condições para vencer a luta. Nós vivemos essa luta diária entre o lobo bom e o lobo mau, entre o homem novo e o homem velho. O homem novo no sentido daquele homem, daquela mulher, daquele ser espiritual encarnado, que a cada dia, dependendo da vida que vai levando, dependendo do propósito reencarnatório assumido quando desta última encarnação, está aqui na Terra, em tentativas evolutivas, querendo colocar em prática tudo aquilo. Esse é o homem novo, é aquele que veio para evoluir e antes de aqui estar na Terra encarnado, lá na chamada erraticidade, no intervalo entre a encarnação anterior, a morte física, há um prazo, um período que vivemos no mundo espiritual com novos estudos, com reaprendizados, com revisões daquilo que praticamos, daquilo que temos que praticar. E isso vem em nós como esse homem novo que nós precisamos, queremos, ansiamos ser. Mas o homem velho, e aí nenhuma crítica à questão do velho, mas aqueles hábitos velhos que nós chegamos com eles aqui na Terra, que nós vivenciamos as encarnações passadas, que ainda estão arraigados, cristalizados em nós, insistem em não sair. E nós precisamos de tirar de nós esses hábitos velhos para dar lugar aos hábitos novos. Deixar para trás os hábitos do homem velho, do homem de encarnações passadas, para darmos lugar a esse homem novo, de novos hábitos, que nós nos comprometemos conosco, com a nossa equipe de mentores espirituais que nos ajudaram a reprogramar essa nova oportunidade, com Jesus, com Deus. Então, esse lobo mau, o lobo bom, esse homem velho, esse homem bom, vivem nesta luta. É o homem idealizado, para nós voltarmos à Terra, querendo assumir o seu lugar, mas ainda está sentado no seu trono, aquele homem velho de hábitos antigos. Esta luta é o propósito aqui na encarnação atual, no sentido de nós irmos retirando de nós aqueles hábitos negativos. Muitas das vezes somos egoístas, sem que queiramos ser. Nós nos cobramos, por que eu fiz isso?
Passam-se alguns dias e nós melhoramos as nossas atitudes e às vezes temos alguma recaída e nos cobramos porque falamos daquele jeito, porque pensamos, pelas palavras negativas usadas. É essa luta a que me refiro. E nós estamos aqui, a cada encarnação, mostrando que a lei de Deus não é a da punição, e sim da oportunização, diz a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, que todo bom pai deixa sempre aberta uma porta para o arrependimento de seus filhos. Vejamos que isso mostra que Deus deixa sempre uma porta aberta para que nos arrependamos e prossigamos na nossa escalada evolutiva. A cada encarnação é uma porta que Ele nos abre para que nós possamos, cada vez mais, irmos nos aproximando do ideal, daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus veio com um significado que a doutrina espírita nos mostra na pergunta 625. Qual é o modelo perfeito que Deus legou aos homens aqui na Terra? A resposta é Jesus, nosso modelo e guia. Modelo é aquilo que a gente copia, guia é aquele que a gente segue. Então, esta encarnação atual, como as passadas, foram sempre no sentido de irmos progredindo, encontrando a estrada, seguindo por ela dentro daquelas limitações que ainda não são naturais, em função desta imperfeição, destas impurezas que ainda temos, mas que a cada encarnação temos oportunidade de ir retirando de nós. E retirando, nós abrimos espaço para entrarmos novos e bons hábitos. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, eles nos traz um alento, um esclarecimento, mas um alento, quando diz que reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, estamos aqui para isso. Estamos aqui para ir dominando as nossas más tendências para dar lugar aos novos hábitos. Assim introduzida a questão, eu volto no poema de Fernando Pessoa. A criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, quando eu vejo que o que eu sou é nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. Aí eu faço uma correlação desta passagem poética de Fernando Pessoa, que não é espírita, mas que muito se amolda a isso que eu estou falando. Quem é essa criança que fui e que chora na estrada? Sou eu, espírito imortal, que programou no mundo espiritual há cerca de 60 anos aquilo que eu precisava ser nesta encarnação, aquilo que eu precisava fazer nesta encarnação, aquilo que eu precisava agir com um, com o outro, com a minha família, com os meus amigos, com os meus adversários. Isso tudo é o meu planejamento para esta encarnação. Mas essa criança que eu cheguei aqui na Terra com esses propósitos, chora na estrada, porque eu a deixei lá atrás, quando eu vim ser hoje quem eu sou. E quem eu sou hoje? Será que eu sou hoje aquilo a que eu me propus quando do meu planejamento reencarnatório, há 60 e poucos anos, quando eu programava para voltar à Terra? Ou será que eu me desviei desses propósitos, desse caminho? Se eu me desviei desse caminho, aquela criança está chorando lá atrás. Por que eu não sou aquilo? É porque a vida material me cobra, me indica outros caminhos. Os meus amigos me chamam, tantos outros querem que eu vá para um caminho enquanto eu quero ir para outro. Tantas coisas materiais me chamam para segui-la, deixando muitas das vezes o lado familiar, o lado espiritual, para ficar com os amigos, para ficar em situações às vezes indevidas. Muitas das vezes eu sou cobrado para ser o profissional X, mas eu quero ir para a profissão Y.
Muitas das vezes o mundo material me diz, por que trabalhar com isso que você gosta, que dá pouco dinheiro? Vá trabalhar numa outra profissão que lhe dá muito dinheiro. Para que você vai fazer isso que te dá trabalho? Vai para esse caminho que é mais fácil, te dá mais prazer. Para que eu vou ser fiel à minha esposa, se às vezes outras mulheres me chamam e eu consigo enganar, entre aspas, àqueles a quem eu devia lealdade e fidelidade? A vida me trouxe para ser um ser real, diferente do ser ideal. Estou hoje realizado diferentemente do ser por mim idealizado. Por isso que esse lado meu da programação fica lá atrás, essa criança está lá atrás chorando. Mas hoje, quando eu percebo aos 60 anos de idade, no meu caso, que aquilo que eu sou não é nada daquilo, há um vazio dentro de mim, há algo que eu vejo que eu estou fazendo, eu tenho tantas coisas, mas eu não me sinto bem, eu não sou nada daquilo, porque o que eu sou não é nada daquilo que eu programei. Então eu quero ir lá atrás, buscar quem eu fui, onde lá eu deixei. E isso é um belo chamamento. Quando eu acordo a tempo de voltar, de buscar no meu íntimo essa programação espiritual, eu às vezes passo a dar valor aos meus pais, às vezes de uma forma materialmente tardia, porque talvez eles já tenham partido para o mundo espiritual. Às vezes eu quero voltar e pedir desculpas, às vezes eu quero voltar e seguir um caminho que era o que me chamava, mas eu me desviei pelos prazeres carnais. Então eu vejo que é muito importante nós termos esse chamamento aqui, enquanto encarnado, de ir buscar lá atrás aquela criança, aquele propósito reencarnatório que lá ficou. Quando eu me prendo a esse ser real de hoje, que não é o ser ideal do meu planejamento, quando eu me recuso a refazer esses pensamentos, essas atitudes, em geral, crio em mim um vazio espiritual que encaminha normalmente, seja aos 60 anos como eu, seja aos 20, porque cada um tem a sua programação, outros um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, encaminha para a doença deste século, que é a depressão. A depressão, dentre outras causas, inclusive orgânicas, a depressão é oriunda de eu não saber o que eu estou fazendo aqui na Terra, ou de eu saber que o que eu estou fazendo não é aquilo que eu devia fazer. A depressão vem porque eu sinto que eu não estou cumprindo com a vontade de Deus. A depressão vem porque eu fujo da lei de Deus. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos, ela nos traz, falando da reencarnação, nos diz que a lei de Deus é a única capaz de levar o homem à felicidade, à perfeição. E que o homem só será infeliz quando se afasta da lei de Deus. Vimos na pergunta 621 do Livro dos Espíritos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Não é num livro, não é na Bíblia, não é no Evangelho, não é no Livro dos Espíritos, é na consciência de cada ser espiritual. E é bom que assim seja, porque onde nós estivermos, a lei de Deus estará. Se fosse só num livro, esquecemos o livro, perdemos o livro, e não saberíamos a quem consultar. Mas quando ela está na nossa consciência, é muito tranquilo, porque nós nos deitamos, acordamos, e ela nos mostra, quando nos sentimos angustiados, podem ter certeza, é porque a nossa consciência aponta que as nossas ações fugiram da lei de Deus. Quando a nossa consciência nos cobra, é porque a lei de Deus que ali está, ela sente esse abandono. E nós, nessa ligação íntima com Deus, somos uma partícula da luz divina, nós acabamos com essas dificuldades. Deus nos fez, Deus é perfeito.
Deus é justo, misericordioso, Deus é amor. Se Deus é perfeito, ele não faria um ser imperfeito. Ele nos fez para sermos perfeitos. E nós seremos perfeitos, como diz o Livro dos Espíritos. Diz para nós, na pergunta 116, que todos nós seremos espíritos puros como Jesus. Jesus passou pelo que nós estamos passando, mais rápido ou menos rápido, mas Jesus, criados como nós, é um ser perfeito. E aí? Se nós somos perfeitos, como Deus nos disse, nós chegaremos a essa perfeição da espiritualidade superior, como Jesus. E o que tem a ver isso com o suicídio? Hoje, nós temos que 90% dos suicídios estão ligados a estas questões de transtornos de personalidade, de depressão, de esquizofrenia, de questões realmente ligadas ao nosso psiquismo. Somente 10% não. Talvez esses 10% seja aquele arroubo de momento de uma pessoa que desespera-se, de uma pessoa que diante de um fato de urgência não sabe como agir e comete este ato impensado. Mas 90% são tratáveis. 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se fossem tratados. O que é o suicídio? O que nós temos na relação do suicídio? O suicídio, a FEB nos mostra, numa edição de 1997, eu vou ler para vocês aqui. O suicídio pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É uma transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Aqui nos fala do suicídio direto e do indireto. O suicídio direto é esse que nós vivemos todos os dias, de ouvir dizer, de muitos próximos a nós, às vezes parentes, cometerem esse ato equivocado do autoextermínio. O tiro, tomar um remédio, o enforcamento, aqueles atos tendentes a tirar a vida física. E tem também o suicídio indireto, que é aquele que a pessoa faz, mesmo sabendo que faz mal à saúde, como os maus pensamentos, como as atitudes morais indevidas, como as alimentações indevidas, os vícios da bebida alcoólica, do cigarro. Esse seria o suicídio indireto. Mas o suicídio direto, que é o que basicamente, neste mês de setembro, especificamente no dia 10, há 2 dias, é tratado como dia de prevenção ao suicídio, é esse o chamado direto, que muitos equivocadamente entendem como necessário para tirar de si um grande problema. Algo que ele imagina que seja um problema intransponível. Imagina este nosso irmão que, suicidando, ele acabará com o problema. Não que ele queira acabar com a vida, ele quer acabar com o problema. Mas, imagina, por desconhecimento, por desespero, que tirando a própria vida do corpo, ele acaba com o problema. Diz a pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quando perguntados os espíritos sobre quais as consequências advindas do suicídio, dizem eles a Kardec que são várias as consequências e que elas são conforme cada um. Os motivos, as condições de vida, tudo aquilo de cada um, ou a cada um segundo suas obras, que Jesus nos disse, é que definirá estas consequências. Mas dizem os espíritos que uma consequência comum para todos os suicidas é o desapontamento, é a surpresa de que uma vez que ele deu cabo à própria vida, pensando estar acabando com o problema, ele vê, na realidade, nos segundos seguintes ao ato suicida,
que ele continua vivo. Ou seja, ele se surpreende. Eu me matei, ele ainda consegue ver o corpo no chão, ele consegue ver, às vezes, o sangue escorrendo, a sufocação na garganta, mas ele continua sentindo tudo aquilo, e ele continua lembrando daquele problema que o levou, erroneamente, a tirar a própria vida. O desapontamento de ver a grande verdade, que a vida continua. Nós somos seres espirituais criados por Deus com o único grande objetivo, que é de chegar à perfeição através das nossas ações. Somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós chegamos e saímos da vida física como espíritos que somos, carregando tudo aquilo que nós trouxemos de outras vidas. Valores bons e valores ruins continuam em nós. E quando nós terminamos esta encarnação de maneira natural ou de maneira do autoextermínio, nós continuaremos com aquilo que somos no momento da desencarnação. Porém, quando suicidamos, aumentamos os problemas que tínhamos, porque criamos mais uns. O corpo já se foi, mas alguns outros sintomas, sensações permanecem com o espírito. O desapontamento de ver que aquele problema ou aqueles problemas que o levaram àquele ato indevido, aqueles problemas que o levaram a abrir aquela porta falsa, achando que era o caminho, eles continuam existindo e aumentados ainda por essa sensação da dor física, do desespero, de não ter mais o corpo e de continuar sentindo essa sensação das dores e dos problemas que existiam. Mais ainda, bate o arrependimento, porque está fazendo tantos que ficaram aqui na Terra sofrer por aquilo que ele cometeu. E aí, eu parto para uma reflexão nossa, e eu não vou entrar em estatísticas, mas vale dizer que se nada mudar, ou se nada mudou nesses últimos 10 anos e não mudar nos próximos 10 anos, a tendência é que de cerca de 1 milhão de suicídios por ano, nós tenhamos, no ano de 2030, daqui a 10 anos, cerca de 1,5 milhão de suicídios por ano no mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. Estamos falando há cerca de 30 minutos. Já tivemos, nesses 30 minutos, entre 45 a 50 suicídios. Para piorar, o suicídio entre os jovens cresceu muito mais do que o suicídio entre os idosos. Os jovens entre 15 e 30 anos de idade, hoje, têm um índice triplicado em relação às demais idades. Por que nossos jovens têm suicidado? Por que isso tem acontecido com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, com os parentes, amigos dos conhecidos? São várias as questões, mas nós poderíamos começar a pensar que é esse materialismo, que é essa fábrica de sucessos que o mundo nos cobra, através das redes sociais, através dos programas televisivos, através da violência que nós deixamos entrar em nossa casa, através da internet, dos jogos. Isso tem dizimado as famílias. Hoje nós temos uma cobrança insensata das escolas, e eu digo isso com conhecimento de causa dentro da minha profissão, por notas e por ganharem prêmios de primeiro lugar, que se por um lado pode ser salutar para que todos se interessem, mas há alguns ali, meus irmãos, que vêm de experiências frustradas de vidas passadas e até dessas vidas, dessa atual vida. E a cobrança e um resultado indevido leva a muitos problemas. O bullying causados nas redes sociais
pela beleza, pela feiura, pela questão sexual, pelo homoafetivo, pelo hétero, por a questão de sucesso na vida. Tudo isso tem levado os jovens a se mostrarem nas redes sociais com uma imagem que eles não têm. E uma vez desligado o celular ou o computador, o espelho de casa mostra que nós não somos aquilo que procuramos aparentar nas redes sociais. E aí não é só para os jovens, não. É para nós também. Jovens há mais tempo, menos jovens, mais jovens. Enfim, o problema é sério. Hoje há muitos amigos, muitas pessoas com esse fantasma que representa a depressão, que é exatamente essa fuga à questão espiritual. Mas o que é que eu programei para essa encarnação? Eu não me recordo, e não vamos entrar nisso, mas ainda bem que nós não nos recordamos do que programamos, mas há uma questão que nada acontece sem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que nos deve mover para o nosso propósito desta encarnação e das outras. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus são as circunstâncias atuais da nossa vida. A vontade de Deus é a família que eu tenho, mesmo os parentes problema. A vontade de Deus, as circunstâncias estão no meu trabalho, com a incompreensão, com a calúnia que eu sofro, com o chefe que me persegue, com o colega que me calunia. Essas são as circunstâncias da vida. Se Deus permite, e nós somos mestres em dizer que nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Se é assim, Ele permitiu aquele colega de trabalho que me calunia, que me persegue, Ele permitiu aquele parente com problemas de depressão, com problemas de alcoolismo, essas circunstâncias da vida, assim como Jesus fazia em cada atitude, quando ele saía de casa, ele parava, ele conversava, ele ajudava, ele orava, ele compreendia. O nosso propósito reencarnatório está limitado por essas convivências. Eu não tenho nada a resolver com Donald Trump, não convivo com ele, mas eu tenho a ver com a minha mãe, com meus filhos, com a minha esposa, com meus colegas de trabalho, com meus colegas das casas espíritas. Resolvamos com esses que se nos apresentam dia a dia, e aí estará a vontade de Deus, estará o nosso propósito reencarnatório. Mas e o suicídio? O suicídio é o resultado de uma sociedade materialista. Quando perguntados os espíritos sobre os motivos, as causas do suicídio, dizem eles, dentre outras coisas, que é a falta de fé. A falta de fé no sentido de a falta de confiança na vida espiritual. Porque se a vida fosse só essa material, como nós aprendemos em diversas oportunidades reencarnatórias e mesmo nessa em algumas religiões, se fosse só essa vida material, o suicídio até que poderia ser bem explicado. Eu me livro do problema e volto para algum lugar, para o nada, não sei. Mas quando eu tenho a fé na vida futura, quando eu tenho a confiança de que fui criado por Deus, simples e sem conhecimentos, para chegar a espírito puro através das diversas transmigrações reencarnatórias, eu passo a ver com garantia de que não adianta eu tomar um veneno, porque a vida continua. Eu apenas saio desse corpo, mas eu vou continuar vivo com todos os problemas anteriores e mais as sensações negativas do suicídio. É importante que nós possamos, com isso, então, pensar no que se fala como causa de suicídio. Suicidou por desilusão amorosa, por uma doença grave, por problemas financeiros, falta de motivação para a vida. Suicidou por questões de relacionamentos familiares, por uma perda de emprego. São vários os motivos que falam. Hoje existe um ramo de estudos que, saindo da psicologia, da psiquiatria,
se intitula suicidologia. A suicidologia é formada por profissionais dessas áreas que estudam a fundo a questão do suicídio. E a suicidologia já chegou a algumas conclusões, e uma delas, eu diria, é que a causa falada, aquela causa que consta de um bilhete, aquela causa que algum familiar venha dizer, não é a única causa, é uma das causas, é a chamada concausa. É uma causa com outras. Então, aquela moça que suicida porque foi deixada no altar, aquela pessoa que suicida porque está endividado, aquele que suicida pelo bullying por ser homoafetivo, não suicidou firmemente por aquilo, e sim, além da falta de fé na continuidade da vida, ele aliou aquilo a outras perdas anteriores, desta ou de encarnações passadas. Aquela mulher que suicida porque foi abandonada no altar, ela talvez traga outras perdas desta vida. Um pai que a abandonou, um outro namorado que ela muito gostava e que foi embora com a melhor amiga. Talvez em vidas passadas ela tenha históricos familiares e pessoais de perdas, de abandonos, de decepções amorosas. Então, a causa falada aqui é apenas a gota d'água, que se somou a diversas outras gotas que encheram e fizeram transbordar o copo. E qual é a importância disso? A suicidologia já nos mostra que nós precisamos estar atentos às manifestações de cada um daqueles que nos cercam. Recordo-me de um livro sobre suicídio que eu li, que uma moça diz que o pai era muito ligado à mãe, e que a mãe morreu com câncer, e o pai ficou abalado nos primeiros dias, mas depois tranquilizou, e ela assustou com aquela tranquilidade do pai, porque ele sempre dizia que não viveria sem a mãe, que se ela fosse primeiro que ele iria atrás, e era um casamento de quase 60 anos, e aquele pai de 80 e poucos anos, tranquilo, morando sozinho, falava para todos que estava bem, mas pediu a ela, uns dias depois, que fossem ao banco para fazer uma conta conjunta entre ele e ela, para que ela pudesse pagar as contas dele, mas ela disse que se surpreendeu de início, porque o pai era muito ativo, apesar dos 80 e poucos anos, e gostava de ir a bancos, gostava de fazer, controlava bem as suas finanças, a aposentadoria, mas que ela disse, talvez ele com 80 anos, agora sozinho, não queira sair, e fizeram conta conjunta, ele fez transferir para ela alguns bens, algumas coisas, e passado uma semana da organização daquilo, ela o encontrou morto na cama. Ele tomou todos os remédios dele e da mãe que faleceram e suicidou. Ela chora e conta por que ela não percebeu. Ela disse, eu até percebi, mas eu achei que era uma nova vida que ele queria assumir. Mas, na realidade, essa mudança repentina de hábitos tem que ser observada por nós, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Porque essa mudança de hábitos é um sinal claro. Aquele que é mais alegre, de repente fica mais recluso, mais circunspecto, mais pensativo. Aquele que muda a sua maneira de agir de uma forma inexplicável. Aquele que era alegre e entra em depressão. Aquele depressivo que de repente aparenta estar muito bem. Que bom, pensamos nós, mas temos que observar. Porque se assim não fizermos, nós corremos o risco de ter alguém muito próximo a nós, tirando a própria vida. São situações que nós precisamos analisar, pois tudo isso tem se mostrado através dessas questões da suicidologia, que tem mostrado para nós, se nós observarmos bem, nós evitaremos muitos casos de autoextermínio. Dizem eles que o nosso companheiro, nosso ser mais próximo, que tem problemas de depressão, de transtornos de ansiedade, de questões realmente de comportamento,
devem ser mais ainda observados. Devem ser acompanhados aos médicos, não só estimulados a ir, mas também que nós possamos ir com eles ao médico. Que o remédio, nós tenhamos o tempo para comprar com ele e acompanhar a tomar esses remédios. Porque muitas das vezes eles se sentem dentro da sua questão obsessiva e da sua questão comportamental, com essas depressões, eles se sentem abandonados. Qualquer não sorriso, qualquer não olhar, eles entram em crise. A depressão, meus irmãos, é uma doença. E assim como todas as doenças, tem jeito de ser tratada. Mas uma das grandes necessidades para aqueles que sofrem de depressão é a convivência fraterna com alguém que lhes seja caro, com seus parentes, com seus amigos. E, em geral, as pessoas depressivas acabam ficando na solidão, porque acabam sendo repulsados, as pessoas fogem deles. A depressão tem tratamento, e o depressivo é um doente como qualquer outro, que precisa do médico, mas precisa também do nosso carinho, da nossa atenção. Tantos adoecem, nem tantos morrem. Tantos são abandonados, mas nem todos suicidam. Tantos têm dívidas, mas não suicidam. Mas outros têm dívidas, têm abandonos e suicidam. Depende de cada um de nós, e é bom lembrarmos da passagem do bom samaritano. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está mais próximo. Vamos falar assim, dessa maneira muito lógica, de que eu tenho que prestar atenção no meu colega de trabalho, no meu colega de casa espírita, no meu colega de igreja católica, no meu colega de igreja evangélica. Eu tenho que pensar nos meus parentes, nos meus amigos, e até, buscando em Jesus essa força, observar até aqueles adversários que muitas das vezes nós poderemos estar trazendo para ser nosso amigo, através do perdão e da indulgência. Já chegando à nossa fala final, eu gostaria que nós parássemos para pensar na vida que estamos levando. Recentemente, numa cidade aqui próxima, um amigo teve a triste notícia de que um filho cometeu suicídio aos 18 anos de idade. E depois de muito conversarem, ele, católico, acabou indo para a igreja evangélica, diz que não encontrou resposta e foi ao espiritismo, e mesmo incrédulo, ali diz ele que encontrou um pouco de alento, de esclarecimento, de consolação. Não virou espírita, mas passou a acreditar muito. E ele próprio me contou, agora há uns 3 meses, que tudo aquilo que ele lia, eu tenho mania de mandar mensagens, principalmente mensagens espíritas para muitos, e ele disse que aquilo achava que era uma questão que não chegava a ele. Mas lá na casa dele, todos adoravam filmes de violência. Ele, atuando como advogado, ele tinha causas muito pesadas na área criminal e acabava envolvido com aquele clima, aquela energia. E ele dizia que chegava em casa muito tenso e que ele e a esposa não conversavam muito, e eles brigavam, que ele chegava nervoso depois das audiências. E então ele chegou à conclusão que o clima na casa dele, a energia na casa dele, estava muito carregada. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. E não acontecer nada, ninguém suicidar, qualquer que seja a profissão. Mas eu faço um comentário que eu fiz com ele. Ele diz, mas por quê? Por que não o outro filho, a outra filha e aquele filho que lhe parecia o mais alegre de todos? E ele então... Eu contei para ele uma historinha boba, que nem existe, foi da minha cabeça. Eu disse para ele o seguinte, se estiver uma chuva muito forte lá fora, e todos da nossa casa sairmos
sem camisa, tomando chuva durante 1 hora e voltarmos para casa, pode ser que nenhum de nós venha a ter uma gripe. Mas pode ser que algum tenha uma gripe, o outro nada tenha e um pegue pneumonia. Por quê? Porque estaria mais fragilizado. Aquele que está com o organismo mais frágil, uma pequena chuva pode trazer uma pneumonia. Então eu fiz esse comparativo com ele dizendo que, por certo, aquela energia não atingia ou não atingia a esposa, mas dominava a casa, trazia para casa irmãos desencarnados, a quem chamamos de obsessores, mas que na realidade deveriam ser chamados de nossos hóspedes. Não são invasores, são hóspedes, porque nós os convidamos com aquilo que oferecemos para eles. Nós oferecemos uma energia pesada e vem aqueles que gostam de energia pesada, enquanto outros gostam de uma boa energia e vão para a casa do vizinho, porque lá há o evangelho no lar, lá existe a fluidoterapia, lá existem os passes tomados, existem as orações, e essa situação realmente ela nos traz toda essa energia que nós, de alguma forma, nós trazemos para dentro da nossa casa. E aí ele disse, você tem toda a razão, porque esse meu filho, que era muito alegre, ele também gostava de ficar muito sozinho, e ele chorava com a morte de alguém, ele sofria com a separação que a prima teve recentemente, antes dele suicidar. Ele falou assim, ele era mais sensível. Ou seja, existem nossos filhos, um diferente do outro. E o ambiente da nossa casa influencia. Às vezes, uns estão mais fortalecidos, outros estão mais fragilizados. Então, nós precisamos muito de verificar a questão da energia que nos cerca. O que nós levamos para dentro de casa? Quem nós levamos para dentro de casa? Cada um num quarto, com uma novela que ensina desrespeito, que ensina traições, com um filme que ensina violência, com outro que induz ao sexo desvairado. Pode não acontecer nada, mas pode ser que ali um filho que nada vê, que nada assiste, receba aquela energia, aqueles irmãos a quem nós convidamos com os nossos hábitos, bons ou ruins, e eles então influenciam a um, sem influenciar a outro. E eu vou terminando dizendo a vocês que nós temos que acabar com o tabu e conversarmos sobre suicídio. Não exatamente com o sensacionalismo que se dá aos suicídios quando nós vemos a morte de algum astro, de algum cantor, de algum artista, mas conversar sobre vida e conversar sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A doutrina dos espíritos muito nos ensina, mas nós às vezes ficamos na teoria. Diante de algum irmão, de qualquer natureza de relacionamento, que nós tenhamos essa noção de que ele está fragilizado, nós precisamos perguntar, o que está doendo? O que eu posso fazer? Não devemos estender o dedo em riste, dizendo de que ele errou, de que ele está errando. Nós devemos abrir os braços para acolher. Porque diz também para nós, os estudiosos do suicídio, de que cada suicídio existente na prática já teve outras oportunidades anteriores que aquela pessoa pensou em suicídio. E o suicídio não convalidado, o suicídio não efetivado uma vez, pode estar dando ou esperando a chance de próximas vezes. Também nos dizem que, de alguma forma, aquele que fala em suicídio deve ser observado sempre, porque ele está preparando e se preparando, preparando-nos e se preparando. E que para cada suicídio consumado, 20 outros foram tentados ou, no mínimo, pensados. Dona Ivone do Amaral Pereira tem uma obra maravilhosa que trata o suicídio, Memórias de um Suicida, que trata
em 500 e tantas folhas do que acontece com o suicida, do tratamento que o suicida recebe através da Legião dos Servos de Maria e também da preparação para o retorno, dizendo que sempre, como Deus é Pai, Ele estará pronto para nos receber, inclusive se suicidamos, mas que as consequências são de cada um, como cada um faz. Cada um tendo a noção do que está fazendo, mais será responsabilizado. E é muito importante que a gente, como uma prevenção, passemos a conviver mais com a nossa família, com os nossos amigos, e observar mais. E ao invés de nos afastarmos daqueles que mudam ou que estão com dificuldade de relacionamento, que nos aproximemos cada vez mais de cada um desses, porque são eles, sim, os que mais precisam de nós. Nós temos que dar esse amparo, nós temos que ver. Hoje existe um trabalho maravilhoso do CVV, que é a valorização da vida, 24 horas por dia, através de qualquer telefone, o número é 188, que gratuitamente atende 24 horas por dia, todos os dias do mês, inclusive por e-mail do CVV, para atender os familiares. O suicídio é um problema de saúde pública. O suicídio tem dizimado as famílias, porque foi dito já que um que suicida acaba matando em vida pelo menos 5 daqueles que convivem com ele. É a mãe que entra em desespero, se culpando, é o pai carrancudo que se arrepende e entra na depressão e na bebida, é o irmão que se arrepende por não ter dado atenção, é a esposa, é o filho. 5 outros, além daquele suicida, têm afetado o seu planejamento reencarnatório. Então, vamos ouvir mais, vamos abraçar mais, vamos ser indulgente, compreender mais aquele problemático, vamos perdoar aquele que nos ofende, porque como diz Jesus, seremos perdoados como nós perdoamos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, diante dos casos recentes que temos visto em todos os lugares, inclusive na nossa cidade, acordar, porque nós estamos cercados de tantos que precisam de ajuda e, às vezes, no materialismo que nos aflige a cada dia, nós deixamos de lado esses irmãos. Realmente, Gamonal, excelentes reflexões, é um assunto muito denso e que nós precisamos conversar mesmo, conversar com os nossos jovens, os nossos familiares, os idosos, ou seja, todas as pessoas que a gente observa que tenham, né, esses pensamentos ou ideações suicidas, realmente nós temos que estar atentos o tempo todo, e atentos a nós próprios também, né, porque quantas vezes nós também passamos por dificuldades, por problemas, e às vezes esses pensamentos podem chegar até nós, então às vezes a gente se preocupa muito, né, claro, com os outros que estão à nossa volta, mas nós também precisamos preocupar com a nossa sanidade mental mesmo, né, com a nossa saúde mental, para evitarmos passar por situações semelhantes, ainda que sejam de pensamentos, ainda que sejam de apenas ideias, né, que não venham a ser tentadas ou concluídas, mas que a gente esteja sempre atento à importância de nós cuidarmos melhor da nossa mente, né, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes perante a vida. A CEPAS te agradece muito o seu estudo, foi muito esclarecedor, trouxe pontos muito importantes para a nossa reflexão. Ficará disponível no Facebook da CEPAS e também no canal do YouTube da CEPAS. Então, Gamonal, nosso agradecimento sincero por sua participação. E se você pudesse fazer para a gente a nossa prece de encerramento dessa nossa atividade da noite. Ok. Deus amado, querido Mestre, irmão Jesus, amigos espirituais de todas as esferas, de todos os níveis, nosso querido anjo da guarda, Espírito protetor, queridos espíritos, irmãos familiares desta e de existências passadas, nossa gratidão a tudo que tem feito por todos nós, mesmo nestes momentos tão graves pelos quais passamos com essa pandemia. Temos sido tão amparados. Nossa cidade, com mérito dos seus governantes,
com mérito das áreas médicas, tem trazido para nós um alento e temos muito o que agradecer porque estamos abençoados. Muitas das vezes estamos com o coração fechado por questões materiais e não recebemos essas dádivas, não que elas não estejam aí. Assim como uma casa com as portas e janelas fechadas não deixa entrar o sol, se nós estivermos com o coração voltado para os ensinamentos de Jesus, talvez não estejamos aptos a receber todos esses bálsamos celestiais que têm vindo através de tantos espíritos benevolentes e evoluídos que nos cercam e que cercam toda a terra. Estamos num momento de transição, meu Pai. Bem sabemos. Estamos passando para um mundo melhor e a mostra disso tem sido dada. E hoje, nesse momento de reflexão sobre a questão da vida e do autoextermínio, rogamos ao Pai que dentro de nossa casa possamos, assim como fazemos as limpezas diárias de todos os cômodos, possamos também fazer nesta e em todas as outras noites uma limpeza diária em nosso espírito, em nós, vendo aquilo que estamos trazendo para dentro de casa. Quais os pensamentos que temos deixado vir à tona? Que lembremos-nos do ensinamento do Cristo, do vigiai e orai. Vigiarmos quando pensamentos negativos aflorarem a nossa mente e orarmos para que esses pensamentos não voltem e que, se voltarem, sejamos fortalecidos para não os aceitarmos em nós. Pai amado, que esses irmãos espirituais nos fortaleçam a cada dia, nos envolvam em bênçãos de ternura, de amor e de paz, para que nós sejamos cada vez mais os condutores da nossa vida. Que tragamos para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de estudos, apenas sentimentos e pensamentos bons, para que com isso possamos atrair todos aqueles irmãos voltados para o bem. Mas, ó Pai, que não nos esqueçamos também daqueles a quem chamamos obsessores. Que não nos esqueçamos daqueles também com os quais temos dificuldade de relacionamento aqui na Terra. Já aprendemos tanto que eles são nossos irmãos. E nem sabemos os motivos, às vezes, pelos quais não estamos nos dando bem com eles. Talvez seja até responsabilidade nossa. Que nossos corações se abram para eles. E que todas as bênçãos que ora pedimos para os nossos entes mais queridos também sejam derramados para esses irmãos encarnados e desencarnados que conosco não mantêm um relacionamento saudável. Que nós possamos, ó Pai, irradiar cada vez mais pensamentos positivos para fazermos desta terra o mais próximo possível, plenamente instalado, um mundo de regeneração. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Gamanol, pela sua participação aqui na Sociedade Espírita Amor e Paz. E a gente agradece a todos os participantes, tivemos várias pessoas nos acompanhando ao longo do estudo, né? O pessoal da CEPAS, do Evangelho Online, gente de outros estados nos acompanhando, e agora do mundo, né? Porque a palestra fica disponível para quem quiser assistir posteriormente. Então, nossa gratidão, uma boa noite, que Jesus te abençoe na sua caminhada, principalmente nesse seu trabalho de divulgação doutrinária. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, Melissa, obrigado a todos os CEPAs, a todos os que assistiram, e lembrar a todos, eu tenho visto algumas mensagens aqui agora, que jamais desistamos de viver, por mais difíceis que sejam aquelas circunstâncias da vida. Importa pouco aquilo que acontece, o que importa mesmo é o que nós fazemos daquilo que acontece. Então não desistamos de viver, não desistamos daqueles nossos irmãos que estão conosco demonstrando às vezes pouca aptidão para melhoria. Não desistamos nunca, porque de qualquer forma a melhor saída é a vida. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine a todos. Boa noite, muito obrigado. Que assim seja. Digamos sempre sim à vida. Uma boa noite para todos. Sábado que vem tem mais estudo aqui pelo Facebook, agora também pelo canal do YouTube.
CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz. Nossos agradecimentos a todos vocês que compartilharam com a gente desse momento, desejando a todos uma excelente noite, um excelente final de semana, muita paz, luz, amor em suas vidas, e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa noite.